Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é um local para celebração. Há um debate que vem crescendo principalmente na internet se é necessário um cristão frequentar uma igreja para participar de um culto e de uma celebração ou não. Com o advento da pandemia, esta questão ficou ainda mais em evidência, principalmente porque muitas igrejas passaram a transmitir os seus cultos online e também por ter aumentado consideravelmente a publicação de cultos e pregações no YouTube. Olhando para este panorama, Deus colocou no meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com vocês neste tema, um local para celebração. Para tratarmos deste tema, quero inicialmente ler um texto que está no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 40, dos versos 1 ao verso 16. É um texto lá, de acordo com Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois colocarás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo, porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e santificarás com todos os teus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar. E o altar será santíssimo, então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, e vestirás Arão e as vestes santas, e ungirás e os santificarás, para que me o administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administre o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. Pois bem, este texto de Êxodo retrata uma situação ocorrida aproximadamente 1440 anos antes de Cristo. Naquela ocasião, o povo de Israel estava no deserto, e foi no deserto que Deus pela primeira vez instruiu Moisés a construir um tabernáculo, para que ali o povo se reunisse para fazer suas oferendas a Deus e também fazer as celebrações. Antes de Moisés receber a ordem de Deus para construir o tabernáculo, ele havia construído uma tenda, também chamada como tenda da congregação, ou tenda do encontro, onde Moisés tinha um encontro com Deus. A palavra tenda do hebraico significava o local onde Deus se revela. Conforme diz o texto de Êxodo, capítulo 33, verso 8, todo o povo ficava de pé na entrada das suas tendas, enquanto Moisés ia caminhando para esta tenda, e Deus então descia ali na porta da tenda da congregação,
em uma nuvem, e o povo se inclinava e adorava a Deus. Esta tenda da congregação era um lugar transitório, um ponto de encontro com Deus até que o tabernáculo ordenado por Deus fosse construído. No texto que nós lemos inicialmente, do capítulo 40 de Êxodo, ali trata sobre a ordem de Deus para Moisés construir o tabernáculo. Tabernáculo, no hebraico, é a palavra mishkan, e significa residência ou habitação. De acordo com a Bíblia hebraica, era considerada habitação terrestre de Deus ou casa de Deus aquele tabernáculo. Era ali que o povo deveria ir para ter um encontro com Deus no que se refere aos atos sagrados. Este tabernáculo, ele tinha 45,72, quase 46 metros de comprimento e de largura, quase 23 metros ou 22 metros e 86 centímetros. Era um local pequeno, se considerarmos quantidade, a quantidade de israelitas que estavam marchando para a terra prometida. Segundo o manual bíblico de Halley, havia ali no deserto aproximadamente 2 milhões de pessoas. Mas há outros que dizem que este número poderia chegar a mais de 2 milhões e 500 mil pessoas. Mas foi este tabernáculo que Deus instruiu Moisés a fazer, e era o primeiro projeto de Deus para a construção de um lugar onde o povo pudesse buscar dele o perdão dos pecados, ali oferecerem sacrifícios, apresentar as suas oferendas a Deus e também se reunirem nas celebrações. Dentro deste tabernáculo havia um lugar chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, também construída sob a direção de Deus. Esta arca, ela tinha dentro dela uma porção do maná, que Deus havia enviado como alimento para o povo no deserto. Havia também ali a vara que pertencia a Arão, que Deus o fez florescer, e também ali havia as tábuas da lei. Esta arca era totalmente revestida de ouro e foi feita de acordo com as orientações de Deus. Ela representava a presença de Deus naquele lugar. O povo ia lá porque sabiam que a glória de Deus estava naquele lugar, e também porque Deus falava através do teu servo Moisés. Aqui é uma mensagem muito importante de Deus para todos os líderes de igrejas. É necessário haver a presença de Deus e a voz de Deus dentro das igrejas para que o povo deseje estar lá. Não adianta a igreja fazer shows para atrair pessoas. Elas vêm, mas depois vão embora e elas não são preenchidas com aquilo que Deus tem para elas. É a presença de Deus, é a glória de Deus e é a voz de Deus que faz com que as pessoas permaneçam na igreja. No tabernáculo, no Santo dos Santos, havia a presença de Deus, havia a glória de Deus, e lá havia a voz de Deus através dos seus escolhidos. O tabernáculo foi muito importante naquela época, mas ele foi transitório, até que 479 anos depois, Deus então orientou Salomão para que construísse um templo. Isto era o desejo de Salomão, e Deus ajudou para que ele construísse de acordo com a vontade de Deus. O templo de Salomão foi construído bem depois, no ano de 961 a.C. Isto foi há quase 3.000 anos atrás. A construção daquele templo havia sido ordenada por Deus, conforme relatos de Deuteronômio capítulo 12, onde Deus disse através de Moisés: haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno. Vós, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas alçadas da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor.
Deus disse ainda: e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, e os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Vejam ainda o que Deus disse no verso 13 deste mesmo capítulo. Deus diz: guarda-te que não ofereça os teus holocaustos em qualquer lugar, mas ofereçam no lugar que o Senhor escolher. Ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. O que precisa ficar claro aqui é que Deus escolheu um lugar para as celebrações, para as ofertas, para os holocaustos, para os sacrifícios e para a entrega dos dízimos. E Deus disse que todas as famílias deveriam se regozijar-se lá na presença dele. Deus também ungiu sacerdotes, começando com Arão, e depois Deus diz para ungir os filhos, e que aquilo então deveria ser um ato a ser praticado de uma forma contínua. Deus diz que aquilo seria perpétuo, é isso que é a palavra. Então deveria haver um lugar para que as pessoas celebrassem a Deus, e deveria então ter pessoas consagradas para lhe dirigir aquela celebração. Isto é o que nós podemos confirmar na palavra de Deus. O verso 12 de Deuteronômio 12, Deus queria que as pessoas se reunissem naquele lugar. Nos versos 13 e 14 deste mesmo capítulo 12 de Deuteronômio, Deus diz: guarda-te que não ofereça os teus holocaustos em todo o lugar que vives. Ou seja, era um lugar específico. Deus diz no verso 14, mas no lugar que o Senhor escolher, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo que o Senhor te ordena, que tudo que o Senhor te ordena era Deus falando. Deus deixou claro que o povo deveria se reunir no templo para apresentarem suas ofertas, seu sacrifício a Deus e também celebrarem com suas famílias com grande alegria. Aquele era o templo abençoado por Deus, onde houve grande visitação de Deus no dia da inauguração. A glória de Deus se fez presente naquele lugar. Era para que o povo pudesse ir ali honrar a Deus naquele lugar, não apenas ali, mas também fora dele. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, olhando a história bíblica, chegou um tempo em que o povo se esfriou. E eles então começaram a abandonar a celebração a Deus. E eles então, tomando um rumo contrário àquele que Deus havia apontado. Deus então fez com que a Síria invadisse as suas terras. E posteriormente também os babilônicos, que foram lá e saquearam o templo, incendiaram o templo, destruíram o templo. Isso aconteceu no ano 587, na era antes de Cristo. Naquela época, o povo de Israel foi levado cativos para a Babilônia e, portanto, ficaram sem um lugar para celebrarem a Deus. Aquilo se tornou um caos para a nação de Israel. Mas Deus, sabendo da importância daquele lugar para que o povo se congregasse, eu estou me referindo ao templo, ele levantou o rei Sírio da Pérsia para ordenar a reconstrução do templo. E este decreto de Ciro depois foi ratificado pelo rei Dário, que, conforme narra em Esdras no capítulo 6, verso 8, ele determinou a reconstrução do templo, o qual foi reconstruído e terminado nos anos 516 a.C. Diz a Bíblia que quando os fundamentos do templo foram lançados, fizeram vibrar os céus de tanta alegria que havia entre o povo de Israel. Ali era o início da restauração daquele povo. Agora eles teriam a oportunidade de celebrarem juntos a Deus da mesma maneira como faziam os seus antepassados, ou até mesmo alguns que já estavam de idade e que tinham participado das celebrações do primeiro templo. Eu poderia
enumerar muitas celebrações que o povo de Israel fizeram no templo, mas eu vou agora para a história do Novo Testamento, aonde também se refere ao templo, onde as pessoas iam para adorar a Deus. Todos vocês sabem que quando Jesus nasceu, nos seus primeiros dias de vida, ele foi apresentado no templo. Lucas descreve isso no capítulo 2, verso 22, dizendo: "E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor." Essa apresentação era feita no templo, porque também ali se ofereciam sacrifícios a Deus pelos meninos apresentados. Lucas informa, neste mesmo capítulo, verso 36, que estava ali presente, na cerimônia de apresentação de Jesus, uma profetisa chamada Ana. Esta mulher era uma viúva que tinha aproximadamente 84 anos de idade, segundo o texto de Lucas. Esta mulher não se afastava do templo, ela estava ali constantemente servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Que mulher exemplar! Ela não deixava de frequentar o templo. Nós temos muitas outras passagens bíblicas mostrando que pessoas frequentavam o templo no tempo de Jesus. O próprio Jesus frequentou várias vezes. A Bíblia mostra em Lucas capítulo 2, verso 46, que quando Jesus tinha apenas 12 anos de idade, ele estava no templo ali entre os mestres, ouvindo e fazendo pergunta a eles. E os pais de Jesus, que tinham ido a Jerusalém em uma celebração, eles foram embora e nem notaram que Jesus havia ficado para trás. Daí eles então retornaram, depois de terem caminhado já muito tempo, eles voltam para Jerusalém e ali eles ficam procurando Jesus durante 3 dias. E eles o encontram, Jesus, dentro do templo, fazendo perguntas aos mestres e ouvindo. Em Mateus capítulo 21, verso 12, informa de uma outra vez que Jesus foi no templo. Naquela ocasião, ele expulsou todos os que vendiam e compravam ali no templo. E ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele falou algo importante sobre o templo que nós precisamos relembrar. Ele disse: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vós o tendes convertido em covil de ladrões." E Jesus estava citando algo que estava escrito. Naquele dia, diz a Bíblia que foram ter com ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Diferente daqueles que comercializavam no templo, Jesus usava o templo para ensinar e também para curar enfermos, como ele fez nesta ocasião. Mas o texto que mais me impressiona sobre a frequência de Jesus no templo está registrada em Marcos capítulo 14, versos 48 e 49, quando foram prender Jesus para o crucificá-lo. Conforme relatos de Marcos, no capítulo 14, versos 48 e 49, Jesus disse para aqueles que lhe foram prender: "Saístes com espadas e varapaus a prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram." Notem esta palavra de Jesus. Todos os dias estava convosco ensinando no templo. Jesus ia lá constantemente para ensinar, e aí as pessoas e estavam também frequentando o templo, e muitas delas estavam lá ouvindo os ensinos de Jesus. Também temos relatos de que os apóstolos frequentavam o templo. Lembra de Pedro, quando ele subiu com João a hora 9 para orar no templo, onde aconteceu a cura do coxo na porta do templo? Aquela ocasião, Pedro e João subiram ao templo para orar. Eles fazem ali aquela obra milagrosa, o Deus faz através de Pedro e João, onde Pedro diz: "Olha, eu não tenho prata e nem ouro para dar ali para aquele homem que era coxo."
E ele diz, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Aquele homem, então, ele é curado e ele levanta, entra dentro do templo, saltando, glorificando a Deus. E depois vem uma perseguição, onde eles são presos e são açoitados, são censurados para não falar mais no nome de Jesus. Mas, segundo o que consta em Atos, no capítulo 5, verso 42, diz que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Vejam, não era apenas no final de semana que eles frequentavam o templo. Eram todos os dias. Para finalizar, quero ler o que diz em Hebreus capítulo 10, versos 23, 24 e 25, que é muito oportuno para esta mensagem onde nós estamos tratando se devemos ou não celebrar a Deus em um determinado lugar ou no templo, que era o que nós vimos trabalhando lá com o que vimos no Antigo Testamento. Então o texto de Hebreus capítulo 10, versos 23 em diante diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestamos-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aqui o texto é uma admoestação para que os filhos de Deus não deixem de congregar. Esta palavra congregar no grego, que aparece aí no verso 25, é a palavra epissunugol. E esta palavra, ela tem dois significados. O primeiro significado é uma reunião em um lugar. O segundo significado é a assembleia religiosa dos cristãos. Então, quando o texto está dizendo que é para que as pessoas não deixem de congregar, ele está dizendo, olha, vocês não devem participar da reunião onde as pessoas celebram, onde as pessoas cultuam. E no segundo significado da palavra, está dizendo que nós não devemos deixar de participar da assembleia religiosa, ou seja, onde as pessoas fazem a celebração. É certo que há células onde grupos pequenos estudam a palavra nas casas, mas chega um momento em que esses grupos se reúnem e precisam se reunir para celebrarem a Deus todos juntos. É isto que nós entendemos olhando para esse texto. Mas há algo importante também que preciso destacar, que é o ensino de Paulo trazido à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, então, instruindo a igreja sobre o culto, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 26, ele diz o seguinte: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Eu pergunto, como as pessoas farão uso destes dons se estiverem espalhados? Como que edificarão uns aos outros? É necessário que as pessoas estejam juntas para que possam fazer estas coisas que Paulo relata neste texto, ali colocando uma instrução como a ordem do culto. Meus irmãos, é o desejo de Deus que o seu povo esteja junto, glorificando a Ele. No céu será assim. João, quando foi arrebatado, ele viu esta cena. Ele viu uma grande multidão que ninguém podia contar e aquelas pessoas estavam louvando e glorificando a Deus. Aqui na terra é um ensaio do que vamos apresentar nos céus. Vamos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, celebrarem a Deus. Não fique na sua casa. Celebre a Deus em comunhão com todos que honram a Deus no lugar em que Deus preparou para estarem juntos. É isto que Deus espera de todos nós que somos os seus filhos. Eu quero orar para que Deus nos ajude a cumprir com este propósito. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra revelada a nós, tanto no Antigo Testamento, onde o Senhor instruiu ali na construção do tabernáculo, depois dos templos, ó Deus, para que as pessoas congregassem naquele lugar, fizessem as celebrações
e tivesse ali também os momentos das oferendas ao Senhor. Meu Deus, que nós possamos manter aquilo que o Senhor estabeleceu no passado. Nós sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, que está em nossos corações, está presente em todos os lugares. Jesus está em todos os lugares. O Senhor está em todos os lugares. Mas o Senhor, ó Deus, quer que o Teu povo se reúna para um edificar ao outro, para que cada um ministre aos outros com os dons que o Senhor assim o deu. Ó Deus, que nós possamos assim fazer como igreja do Senhor Jesus. Eu peço, ó Pai, nesta hora, que o Senhor também abençoe as pessoas no pão de cada dia, no salário, na renda, no ganho. Multiplique as bênçãos nos lares dos Teus filhos e também nos negócios. Peço, ó Pai, que o Senhor toque naqueles que estão enfermos. Cura, meu Deus, toda enfermidade, desde a cabeça à planta dos pés. Tira este mal, ó Pai, e que os Teus filhos tomem posse da bênção, da cura nesta hora e glorifique ao Senhor para todos sempre. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, e que você, meu amado irmão e irmã, possa multiplicar esta mensagem para outras pessoas. E eu peço também, se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, porque você vai ser um instrumento junto conosco, anunciando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida. Então, que Deus te abençoe. Até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e a todas.